De 2 a 7 de julho, decorreu no Instituto Piaget Campus Universitário de Almada a 8ª edição do Vocalize, uma iniciativa formativa e social que propõe a educação pela música e pelo canto dirigida a maestros de coros infantis e juvenis, professores e estudantes que pretendam iniciar-se na direção coral. Este projeto tem um objetivo de criar um espaço de qualidade a nível da música coral e, portanto, reúne aqui, digamos, duas dimensões muito interessantes, que é um estágio para jovens coralistas, portanto, crianças e jovens entre os 8 até aos 28 anos, e, por outro lado, também tem uma vertente formativa e desenvolve-se em simultâneo um curso de direção coral, onde professores e maestros vêm aprender técnicas de direção coral e nesse intuito temos também trazido maestros de grande renome, nomeadamente os que temos tido connosco, fundamentalmente os Estados Unidos, que têm sido uma referência também para nós em termos deste processo formativo. Este espetáculo é simples, digamos, numa parte final, mas tem por trás o trabalho de muitas pessoas, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista, digamos, da produção, quer do ponto de vista da logística, e até há muitos meios que estão aqui envolvidos, muitas pessoas, muitas horas de trabalho, mas de facto é um projeto que a nós nos dá muita alegria, muita satisfação, e quando chegamos aqui a esta reta final, de facto ficamos com a certeza de que valeu a pena o empenho e o esforço desta equipa, que é uma equipa bastante reduzida para aquilo que se consegue fazer aqui, mas que tem muita qualidade. O Festival de Jovens Coralistas, ponto alto desta iniciativa, onde jovens de todo o país têm a oportunidade de apresentar ao público um repertório internacional de música coral com crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos de idade. É sobretudo uma paixão, isso não há dúvida nenhuma. O trabalho, quando se tem amor à causa, acaba por ser uma coisa secundária. Portanto, eu diria que isto é um projeto que nos apaixona e que se tem alguma coisa em comum entre as pessoas que aqui estão ao longo deste tempo todo, é que nós todos temos paixão pela música vocal em geral e, por consequência, a música coral. O que se passa é que nós, a nível estrutural, a nível de formação, não só na área da música, como se sabe, mas em muitas áreas, nós temos alguns problemas que temos que desenvolver, nomeadamente um certo atraso estrutural em alguns aspectos. Em Portugal canta-se muito bem, mas não se canta com grande conhecimento. E o Vocalize tem esse objetivo, é o de substanciar os conhecimentos, às vezes intuitivos, que os portugueses têm naturalmente para a música, que são um povo musicalmente muito talentoso e muito criativo, mas que às vezes não é sustentado com uma base pedagógica, técnica, que é fundamental para depois dar frutos a longo prazo. Ora, a razão principal de existência do Vocalize a este nível foi a de criar uma espécie de um lastro que, ao final de alguns anos, olhando para trás, se começa a notar os resultados. Ora, com 8 anos de lastro, por assim dizer, já podemos notar alguns resultados. Basta ver que houve pessoas que começaram aqui a cantar que já estavam dirigindo o concerto final. Este trabalho é um trabalho lento, um trabalho até, eu diria, quase subterrâneo, porque é um trabalho que passa por uma certa individualização das pessoas que vêm fazer os cursos de direção. Nós temos que perceber o indivíduo que temos à frente, dar-lhes as ferramentas que eles precisam e esperar que, com o tempo, com os coros que eles dirigem nos locais onde vivem, comece a haver esse lastro. Ora, para lhe dar um exemplo, este ano até houve alguns atrasos na divulgação do projeto, foi muito em cima da hora e tivemos exatamente o mesmo número do ano passado, mais coisa, menos coisa. Imagine se tivéssemos feito com os 2 meses de antecedência que costumamos fazer, tínhamos passado mais de 200 participantes, enfim. E isso leva-me à sua questão. É que, uma vez que as faixas etárias estão a subir, nós temos o coro mini, o coro infantil e o coro juvenil, o próximo passo é fazer o coro júnior. É, no fundo, nós criamos uma escala em que os pequeninos olham para cima e veem um dia eu quero cantar ali. E se nós conseguirmos criar este espírito, estamos, em princípio não, estamos de certeza a projetar o futuro. Portanto, é quase uma espécie de, eu diria, de alimento para o futuro. Em vez de estarmos a pensar em grandes publicidades do ponto de vista de trazer muita gente para cá, é sobretudo pensar que a base é construída de baixo para cima e que quem começa sabe que um dia vai chegar lá. Ao ver os seus colegas, esses meninos este ano já não são dos minis, passei para os infantis e vice-versa, e os que já têm 13 anos já querem ir para o coro juvenil. Portanto, nós chegamos a um ponto em que já podemos começar a criar esse lastro já com os mais velhos. E isso é sinal de que estamos a consubstanciar a formação que demos ao longo destes anos. E também para o Instituto Piaget, obviamente, já há alguns casos em que houve pessoas que estiveram aqui a participar que mais tarde vieram ser alunos do Instituto. Obviamente que há aqui um interesse mais que legítimo pedagógico e académico, porque é óbvio, são investimentos que se fazem no futuro. Mas eu também não posso deixar de dizer outra coisa, que é uma coisa que nós, na altura, quando fizemos o projeto, não pensámos nela,
como uma base, mas que acabou por ser talvez uma das coisas mais tocantes e mais emocionantes que nos coube a todos verificar, que é o facto de nós conseguimos juntar aqui crianças literalmente de todas as proveniências, sejam culturais, étnicas, sociais, económicas, seja o que for. Nós temos meninos do Restelo de Lisboa e temos meninos do Laranjeiro, temos meninos da Alta de Lisboa e temos meninos daqui do Monte da Caparica, e temos meninos de Belém e não interessa, eles aqui estão todos a fazer a mesma coisa e são todos um grupo. E então, em vez de pensar eu diria este tesouro que nós ganhámos aqui, que não foi uma coisa criada por nós, foi uma constatação, demos conta disso, é uma coisa que verdadeiramente ultrapassa a dimensão meramente musical. A música é o veículo, mas eu acho que é uma coisa muito mais estruturante para estes meninos que, quando forem mais velhos, se vão lembrar dos momentos que tiveram de partilha mútua, olhar para o companheiro do lado sem pensar onde é que ele vem. E às vezes cai-se naquele erro de fazer só um projeto social e acaba por ser uma coisa um bocadinho, desculpa a expressão, guetizada, e aqui é exatamente o contrário disso. É uma coisa completamente aberta, em que não se pergunta de onde é que vens. Pergunta-se se queres fazer música e vamos a isso. Nesse aspecto eu tenho que admitir que não foi uma idealização, mas foi uma constatação que desde o primeiro ano nós percebemos que tínhamos que saber nutrir e alimentar para que nunca a percamos no futuro. Sob a direção artística de Stefan Cooker, Eugene Rogers, Teresa Lancaster e Gonçalo Gouveia, o concurso internacional de direção e pedagogia coral cria um espaço de excelência na formação e execução de música em Portugal.